Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, restantes membros do Conselho de Administração. Agradeço a vossa presença hoje aqui na Comissão e começaria por lembrar que o PSD requeriu estas audições por entender que os problemas da rádio pública e que também têm vindo a ser relatados, nomeadamente numa audição aqui recente com o Conselho de Redação, justificam um debate específico sobre a rádio, o que nem sempre acontece, como sabemos, porque, de um modo geral, discutir a empresa pública leva quase sempre às questões relacionadas com a televisão. Há aqui algumas questões que são de ordem política que, obviamente, colocaremos na audição com a Sra. Ministra da Cultura, que está já programada, e há questões digamos, de ordem estratégica que o Conselho de Administração da RTP certamente nos pode ajudar a compreender. Isto, Sr. Presidente, num quadro de aparente subvalorização da rádio pública face à televisão, num quadro de desinvestimento, para usar uma expressão que vai sendo corrente a este propósito, de obsolescência técnica, de insuficiência em termos de recursos humanos, de que em próxima ronda gostaria de abordar mais em pormenor, o que leva, por exemplo, o Conselho de Redação da Rádio Pública, que recentemente aqui tivemos em audição, a dizer que não se dispõe atualmente de condições para a realização de um trabalho que esteja à altura do que se espera do Serviço Público de Rádio. Eu penso que, em audição aqui nesta Comissão, o Sr. Presidente afirmou ser necessária uma discriminação positiva para a rádio. Portanto, é um reconhecimento e penso que, ao reconhecê-lo e ao afirmá-lo, corresponderá também a uma vontade do Conselho de Administração, no sentido de que se promova essa discriminação positiva. Como, aparentemente, isso não é visível, Sr. Presidente, a primeira questão que lhe coloco é se a rádio está a ter essa atenção especial, se estão a ser, de facto, considerados mecanismos de discriminação positiva e de que modo eles se estão a fazer sentir ou se virão a fazer sentir. Porque alguns dos sinais e algumas das situações são, de facto, preocupantes, Sr. Presidente. Como é que se explica Monsanto, por exemplo? Como é possível que de dezembro de 2017 a agosto de 2018 se estivesse para reparar as antenas de Monsanto na sequência da avaria de 2017? Como é possível que estivéssemos meses numa situação, aliás, reiteradamente denunciada pelo Sr. Provedor do ouvinte, nomeadamente no seu programa da Rádio Pública, meses e meses com uma substancial parte do auditório da Rádio Pública a ouvir com deficiência ou a deixar de ouvir a sua rádio. E pergunto, Sr. Presidente, como se justifica, perante este caso tão grave, que as verbas para a reparação, cerca, penso que 150 mil euros, estivessem durante tanto tempo, a expressão que ouvimos foi autorizadas, mas não libertadas, o que parece um delicioso eufemismo para dizer cativadas pelo Ministério das Finanças. Sr. Presidente, pedimos que nos ajude a compreender esta situação, estas dificuldades, num quadro em que, logo no início da legislatura, o Sr. Primeiro-Ministro diz que a RTP será tutelada pelo Ministério da Cultura, não por uma simples ou qualquer organização, reorganização do Governo, mas, vou citar, por uma visão daquilo que deve ser a RTP enquanto serviço público, ao mesmo tempo que o Ministério da Cultura, os sucessivos senhores ministros, insistem que na RTP, eu estou a citar o Sr. Ministro Castro Mendes, se criaram todas as condições, nomeadamente do ponto de vista financeiro e de investimento, para cumprir a sua missão de serviço público. Sr. Presidente, gostávamos que nos ajudasse a compreender onde é que afinal está o problema, onde é que isto está a falhar, a que se deve este continuado desinvestimento. É que, Sr. Presidente, não obstante estas proclamações da tutela política, lembro o que se dizia na carta do Conselho de Redação
da Rádio Pública, recentemente dirigida à Sra. Ministra da Cultura, que se os tempos da Troika foram terríveis, e isso é óbvio, não há que escondê-lo, no entanto, eu estou a citar, o período do governo a que Vossa Excelência pertence não inverteu essa tendência. Ou seja, em tempos de suposto fim da austeridade, os problemas da Rádio Pública mantêm-se e, em alguns casos, parecem agravar-se. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é sobre tudo isto que peço e agradeço os seus comentários e o seu contributo. Muito obrigado.